Estamos de volta, vem pra cá que o Vida e Saúde está falando hoje sobre a obesidade infantil. Doutora Daniela Cano com a gente hoje, ela que vem para essa segunda da mudança, trazendo aqui informação e também sugestão de vida melhor para você. Então vem pra cá. A gente está perguntando, né, doutora, para as pessoas quais são as suas dúvidas, quais são os seus comentários sobre o tema, quais são as suas dificuldades. Você pode trazer para cá, sua pergunta pode ser identificada ou não, se você preferir que a gente mantenha você no anonimato, é só dizer que a gente traz a sua questão aqui para você ter a sua dúvida sanada. Para falar com a gente, usa o nosso WhatsApp. Vai lá, você não tem ainda? Ele é 12 98266 0004. E já chegou a interação aqui pra gente, doutora. Vamos ver quem é a primeira pessoa que está falando aqui. É a Márcia Pedroso. No caso de crianças com 2 anos e meio, ela pergunta aqui que não quer comer. Também pode ser um problema? Qual o exame que pode detectar a desnutrição infantil? Pergunta aqui a Márcia, com uma preocupação pertinente. As crianças têm fases que realmente parece que passam um zíper na boca, não come nada. Tem uma fase, Teru, que a gente chama de idade escolar, que é lá pelos 5, 7 anos de idade. Essa fase é normal, que a criança fique um pouco mais seletiva. No caso dessa criança que está com 2 anos e meio, já está assim, seletiva, não está com vontade de comer, precisa ver se ela não está com alguma dificuldade mesmo no trato digestório, no estômago, se ela não está tendo refluxo, ou se há algum problema na dinâmica familiar. Às vezes a criança, principalmente quando tem algum problema com a mãe, pode estar respondendo com a comida, porque é uma maneira dela estar falando eu não quero, não aceito, não é? E isso vai ter que ver, então, a dinâmica familiar como é que está. Pode ser um problema até de relacionamento com a mãe. Olha só que interessante, então tem que investigar, porque isso pode trazer prejuízo. Você falou, vamos seguir aqui, mas você falou que, por exemplo, os primeiros 1000 dias dessa criança, antes dela vir ao mundo ainda, vai impactar. Então, eu estou imaginando que também uma criança com 2 anos e meio vai ter impacto lá na frente se ela não estiver comendo, se alimentando suficientemente. Então, a nossa imunidade, ela é adquirida desde o parto, né? Desde da mãe, dentro da barriguinha, depois se ela nasce em parto vaginal ou não, e até os 3 anos de idade. Então, imagina que com 2 anos e meio, se a criança não está comendo direito, ela vai ter uma alteração importante na flora intestinal, que com 2 anos, que realmente já está mais madura, e por isso que as crianças tiram a fralda com essa idade, né? O sistema nervoso central fica madurinho para ela reconhecer que é cocô. Então, aquele intestino, se ela não está comendo direito, já vai ficar afetado. E aí tem que ver se ela está com... Porque a pessoa perguntou também que sinais que vai ver. Primeiro você tem que ver a tabela, né, de ganho de peso e estatura, da altura que o médico vai ver, o pediatra. E tem que ver se ela não está ficando com cabelo mais ralinho, se ela não está tendo várias infecções respiratórias, pega gripe com facilidade, fica doentinha, ou tem diarreia, né? A imunidade fica baixa quando não come direito. Então precisa ver se não é isso. E outra coisa que eu lembrei aqui, Teru, é a respiração da criança. Às vezes a criança que tem adenoide, por exemplo, muito grande, não é? E está respirando com a boca, às vezes ela tem dificuldade de comer, porque ela, na hora de respirar, ela não consegue respirar com o nariz e respira com a boca. Então ela fica meio que com falta de ar. Então tem que ver também se não é algum problema aí no nariz, procurar um otorrino, tá bom? Olha só quantas possibilidades. Vai atrás porque isso é importante. Agora, vamos entender, vamos voltar nessa questão realmente dos 1000 dias, né? Como a prevenção pode ajudar na saúde da criança? Quando a gente pensa nesses primeiros 1000 dias, doutora, nem sempre eu estou ainda lá atrás, né, me planejando para um filho, mas isso já vai impactar. Então, eu preciso, de alguma maneira, me cuidar independente se eu penso em ter filho ou não, certo? Uhum. Porque... a pessoa assim, sempre pensa, né? Eu tenho uns pacientes que falam isso para mim e para o Luiz, Teru, meu corpo, minhas regras. E eu falo assim, não é bem assim. Porque se você não está cuidando da sua saúde, você vai deixar os óvulos, por exemplo, não é, da mãe. Elas já são células, na verdade, que não vão estar muito adequadas. E esses óvulos, na verdade, já veio da avó da criança da futura criança que vai nascer. Porque a mulher, quando nasce, ela já nasce com os óvulozinhos, lá, 400 mil óvulozinhos, que depois vão virar na menstruação. E aquele óvulo que vai ser responsável por fecundar com o espermatozoide, que é a célula do pai. Então, o estilo de vida do pai vai compor aquele futuro bebê. Então, não adianta falar assim, não, o que eu faço, ninguém tem nada a ver, mas eu não quero ter filho, mas pode ser que um dia você tenha.
E o que você fez durante a sua vida, antes de ter o filho, já vai influenciar no feto. E depois que esse feto foi concebido, né, esse embriãozinho aí, vai virar um feto. E até os 2 anos de idade, é o que a gente chama de uma programação, né, uma programação metabólica que vai existir, que hoje a gente fala que é crucial para a saúde, o resto da vida. O que vai acontecer aí nesses primeiros 1000 dias vai determinar o que vai acontecer o resto da sua vida com relação à saúde. Se a criança vai ter mais risco de ter doença do coração, mais risco de ter câncer, mais risco de ter diabetes e obesidade. E a obesidade está relacionada com todas essas doenças. Então, será que esses primeiros 1000 dias, essa prevenção nesses primeiros 1000 dias aí, que vai começar certamente antes, talvez não envolveria o gostar de ser mais saudável de alguma maneira, doutora? Por quê? Porque, independente se eu for ter filhos ou não, eu estou programada para ter uma melhor semente. Vou dizer assim, Exatamente. Tanto homens como mulheres. São células, né, Teru? Na verdade, o que esse futuro bebê veio de 2 células, do óvulo da mãe e um espermatozoide, que aí se junta e vai se multiplicando e vai virar um ser humano. É uma coisa divina, na verdade. Então, por isso que a gente tem que cuidar do corpo, né, como templo do espírito, mas também como futuras gerações, que você vai dar melhores condições para aquelas células se desenvolverem, que vai ser o futuro filho ou não. Mas vamos supor que eu não me preocupei lá atrás e você não vai se culpar por isso agora. Eu acho que é importante reconhecer, mas não dá para chorar o leite derramado porque você não pode voltar. Agora você tem o daqui para frente, o de hoje em diante. E especialmente eu vou falar para você que de repente está com um bebê aí e está amamentando, ou você que está gestando. A importância da introdução alimentar nesse combate à obesidade. Doutora, a gente está com uma mesa aqui super colorida e linda. E a gente sabe que existem programas para essa introdução acontecer, para que... fala pra gente, o que acontece? Por que o bebê já não nasce e já não pode comer uma melancia que é tão levinha? Pois é, o bebê é interessante como Deus fez tudo perfeito, né? O intestino, ele vai começar a amadurecer. Você já teve 3 filhos, né, Teru? Você sabe que no começo aquela coisa amarela, aquele cocô, porque o intestino, a microbiota intestinal não está maduro ainda. Então, o que acontece? E o bebê não tem dente, não é? Então, já tem o alimento adequado, que é o leite materno, que hoje o pessoal fala que é até os 6 meses de idade. Mas o ideal, na verdade, seria até perto dos 2 anos, né? 1 ano e meio, 2 anos. Mas até os 6 meses de idade, que fosse alimentação exclusiva. Certo. Porque já tem a proteína, né, os minerais que a criança precisa, inclusive a água. E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, a melancia não vai ter tanta proteína, né, como o leite materno. Não tem as gordurinhas, não é? Ela tem fibra, água. E também o bebê, ela é rica em fibras. E aí o bebê tá com aquele intestino que não tá maduro ainda para receber essas fibras. Então vai até os 6 meses de idade, dando leite materno e aos pouquinhos, então começou a nascer o dentinho, a gente já sabe que está na hora de começar a mastigar alguma coisinha, né? A língua da criança, ela é protusa, né? Aquela língua que fica para fora, assim, né? Quando você vai colocar a comidinha, ela coloca para fora. Quando ela ainda está colocando para fora, porque ainda não está na hora, ela tem que aprender a deglutir. Tá. Então, porque hoje tem algumas, né, linhas de frente que falam que é para introduzir aos 4 meses, porque as mães estão trabalhando mais na cedo. verdade, né, a licença maternidade vai nos 4 meses. Então, você tem que ver se o seu bebê está maduro ou não para já introduzir o alimento, tá? Tá, e aí nessa programação que cada pediatra hoje tem seguido uma linha, mas eles têm, assim, estudos, né, que guiam essa introdução. A gente sabe que tem que ser aos pouquinhos, mas eu queria que você falasse um pouquinho da importância dos pais preservarem esses alimentos, essa introdução com alimentos mais naturais, o mais natural possível. Porque eu já vi, doutora, molhando a chupeta até na Coca-Cola, ou quando começa a dar mamadeira, aquele leite com achocolatado. Nessa fase... Só vai dando cafezinho pro bebê, Teru. E eu até entendo, porque é o seguinte, se isso faz parte da alimentação, meio que a família pensa, ele vai comer isso daqui a pouquinho, então ele já vai acostumando. Mas, de repente, você está em suas mãos aí com uma página em branco que você vai poder escrever diferente da sua história. Uma história que talvez tenha diabetes, depressão, pressão alta, e você tem a possibilidade de mudar um pouquinho essa história. É verdade, Teru, por isso que a prevenção, a gente foca muito nisso, né? E a língua, as papilas gustativas também, elas estão sendo amadurecidas.
Então, por isso que é importante a criança já começar a experimentar vários tipos de coisa, e não só o açúcar e o doce. Porque se você fica contemplando a criança só com esses dois sabores, quando chega lá na idade adulta, vai comer um brócolis, ela fala, não gosto, não quer amargo, não quer ácido, não quer azedo, não quer ardido, só quer doce e salgado. E a maioria de nós, inclusive você aí de casa, eu tenho quase certeza, que está com o paladar infantilizado, porque os brasileiros são assim, a gente fala em comer alguma coisa verde, eu falo, e aí vai gastar dinheiro, não é, em suplementos, porque não está comendo uma alimentação equilibrada. Então, mas peraí, vamos contar essa história direito. Nada de pimenta para criança, que é uma coisa mais picante. Mas, por exemplo, o brócolis, ele tem realmente pode ter um ardidinho, repolho, pode ter um ardidinho que é tolerável. Exatamente, Teru. Então, no comecinho, que ela está começando com o dentinho, você vai dar o brócolis para ela chupar, porque ela não tem dente ainda, né? Ela não vai engolir, não vai mastigar. Cozidinho, a gente tem bastante cozidinho aqui. Os cozidos aqui, né? A maçãzinha. E tem aquele método, né, que o pessoal chama de BLW, né? Que a criança vai comendo sozinha. Mas você só vai introduzir esse método quando a criança já está conseguindo segurar, quando ela já está conseguindo deglutir, porque senão ela vai engasgar, né? É risco. É um risco, então vê se ela está madurinha para isso. Mas o ideal era fazer mais papinha, né? Ela apresentar, e conforme ela vai ficando maiorzinha, vai dando na mão para ela chupar, para ela ver diferentes texturas, né? Se é durinho, se é docinho. Tem uma pergunta. Eu que sou mãe, de repente não gosto. Doutora, eu não como nada disso aqui, ó. Por que eu vou dar pro meu filho? Ele também não vai gostar, porque veio de mim, puxou pro pai, que não come uma folha de alface. Sim. Fala pra gente da possibilidade dessa criança ser diferente dos pais e apreciar isso. Exatamente, porque vai criar uma memória afetiva, né? Então, se a criança já está comendo a sopinha que a vovó fez, ou que a mamãe fez, o inhame, ela vai criando aquela memória afetiva, porque a gente come na idade adulta também, né, pelas emoções. Então, é importante que a gente desenvolva essa relação das emoções com coisas saudáveis e não ficar só presenteando as crianças com chocolate. Hoje a gente vê assim, se você comer tudo, dá a impressão assim, se você come tudo isso que faz bem, aí você vai ser recompensado com um doce no final. E esse tipo de... E o que fica na cabeça da criança? Não é que, isso daqui faz bem, mas é ruim. Mas eu vou ser presenteado com doce no final. Dá a impressão que o doce que é o prêmio. A recompensa. Bom, né? E isso que é a recompensa, né, para a saúde dela e para as futuras gerações que virão também. Porque aquela criança também vai ser adulta e vai ser pai, vai ser mãe, não é? Então, mesmo que você não goste muito de um chuchu, eu encorajo você a colocar um chuchuzinho na comidinha do seu filho. E você mesmo tem a chance de experimentar. Se de repente você comer o chuchu assim, porque assim a gente oferece para o bebê, que é sem sal, é sem óleo, sem tempero, sem vinagre, sem limão, porque ele vai... As papilas dele estão fresquinhas para sentir esse sabor. E você de casa, pinga umas gotinhas de limão e tenta experimentar também. Tenta ser um bom exemplo na alimentação, é importante, né? Mesmo que não goste de banana, ofereça para o seu filho. E você que é vó, a gente sabe que tem muitas avózinhas aqui, né? Vamos lá, falar com a vovó. Vovó de casa, eu tenho vós na minha família, e a gente sabe que vó acaba estragando o neto. Você que já foi mãe, eu sei que você quer recompensar seu neto e agradar ele de todas as maneiras, mas se você quer ter um neto saudável, não fica estragando seu neto aí em casa, por favor. Olha só, dá gostosuras saudáveis para o seu neto. Ele vai te agradecer, ele vai ser mais inteligente na escola, ele vai se destacar, ele vai se movimentar mais, vai ter energia para te acompanhar aí, vozinha, por muito mais anos. E por falar em vó, doutora, chegou uma interação da nossa querida vozinha aqui. Vamos ver a Sônia. Minha neta tem 9 anos, diz ela, e está com problema na tireoide, pesando 60 quilos. A minha filha não tem tempo de ajudar e a minha menina fica muito parada. O que posso fazer para ajudar? É a pergunta da vovó aqui. Uma vovó super jovem pela foto. Um beijo para você, Sônia. Eu acho que a gente pode trazer na nossa tela já uma ajuda para você, Sônia. Vamos ver aqui, olha. A atividade física desde pequena, a Sônia pode ajudar a neta de 9 anos, que já não é mais tão pequena. Vai levar essa neta para passear, Sônia. Leva para o parque, leva para caminhar, vai brincar com ela. Ela tem que se movimentar. A primeira coisa é isso, né? Porque ela está acima do peso e provavelmente já está com uma doença autoimune da tireoide.
Então vale cambalhota. Não pensa que fazer exercício físico é só academia, ou só jogar futebol, ou só jogar basquete. Dá para fazer muita coisa. Se você pesquisar na internet aí, Sônia, brincadeiras para gastar a energia das crianças. Tem muita coisa legal. Esconde-esconde também, que as crianças gostam de brincar. Tem que levar essa criança para sociabilizar, porque às vezes a filha, né, da Sônia não tem tempo de levar a criança para brincar com as outras crianças, ou não tem tempo de brincar com a filha, então a avó pode levar para sociabilizar com as crianças do prédio, da escola, certo. Não é? Festinha, para brincar. Brincar, Sônia, em forma de atividade física. Agora você, Sônia, pode chamar sua neta aí, se ela não estiver na escola, e vocês vão poder treinar juntas daqui a pouquinho, porque Tânia Santos preparou um treino super divertido para você fazer com ela. Tá? E se não der para fazer agora, esse treino vai estar disponível para você no nosso canal do YouTube. Então, aproveita essa chance para ter outras ideias a partir do que a Tânia vai trazer aqui para você, tá? Agora, a próxima dica que a gente precisa trazer aqui é que... Vamos trazer na tela? Vamos trazer. Você precisa ser exemplo para o seu filho ou para a sua neta aí. Pois é, as pessoas, é aquilo que eu falei, Teru, os pais vêm bravos que os filhos não comem saudável, mas os pais não comem e não compram também as coisas saudáveis. Então, a gente tem vários estudos já mostrando, Teru, que os pais que fazem exercício e são saudáveis, a tendência do filho ser saudável é quase 90% maior. Legal. Né? Então, o filho, vocês são exemplo, né, para as crianças que estão em casa. Então, se você não fizer, eles não vão fazer. Aí eles vão copiar o que eles estão vendo na internet, né? E, gente, tem tantas possibilidades. A gente viu na pandemia, né? Muita gente começou a pedalar, muita gente começou a correr, muita gente inventou atividade física em casa. Você pode. Não tenho tempo, Teru. Arranja porque isso é importante. Depois você vai ter que arranjar tempo para ir no médico, para resolver um problema com o meu filho, doutor. Eu vou ter que arranjar tempo. Então, é melhor que esse tempo seja gasto com coisas positivas agora. Com certeza, porque se não gastar agora, vai sair gastar caro dinheiro depois. Também. Vai gastar dinheiro depois. Uma outra coisa muito legal também, de ser exemplo, né? É a gente ir para a cozinha com as crianças, doutora. Elas gostam demais, né? Quando elas fazem a própria comida, elas acabam, né, comendo. E elas descobrem que, por exemplo, uma abóbora... Ela não é só aquela abóbora adocicada que a avó faz o picadinho ali e ela não gosta muito de comer. Essa abóbora pode virar um doce pode ser também, mas ela pode virar uma rosca, um pãozinho, ela pode virar uma panquequinha, ela pode virar tanta coisa e aí a criança começa a ficar mais assim, amiga dessa abóbora. Exatamente, e quando ela mesma prepara, ela tem curiosidade de experimentar. É porque ela fez aquilo, então ela quer. Nós também somos assim, não é? Quando você faz, você quer cheirinho gostoso da cozinha. Vamos falar agora de uma outra faixa etária, porque com criança a gente ainda consegue levar ali, doutora. Você atende adolescentes, eu sou mãe de adolescente e a Carla também quer saber a sua dúvida aí relacionada à adolescência. Vamos trazer na tela? Ela diz assim, olha, eu gostaria de ter dicas e orientações, pois a minha filha de 15 anos está com sobrepeso e tem síndrome do ovário policístico. Qual a melhor alimentação neste caso? E aí, doutora? A melhor alimentação é essa que a gente chama de plant-based, não é? E aí você precisa eliminar urgente leite e derivados, requeijão, manteiga, que muito do ovário policístico tem a ver com resistência à insulina e também, eu sei porque eu já tive, né, Teru? Eu já tive isso com muita acne, sofri muito com isso. E tinha a ver com a intolerância à lactose. Então, presta atenção, derivados de leite tira e açúcar quase nada, tá bom? Vai seguindo essa dieta aqui baseada em vegetais que ela vai melhorar demais. Agora, Carla, a adolescência é uma coisa diferente, né? Não vou falar que é difícil não, porque é diferente. Pensa, a gente já foi adolescente também. E aí o mundo fica diferente pra gente. A gente tá entrando no mundo, a gente vai escolher uma profissão, a gente vai escolher alguém para passar o resto da vida, a gente quer transformar o mundo ao nosso redor. Então, você pode aproveitar essa fase, um pouquinho de tempo que você tiver para passar tempo com essa menina. Atividade física, precisa fazer alguma coisa diferente que vai, inclusive, marcar uma transformação, quem sabe, né, doutora? Com certeza, vai ter que diminuir a gordura visceral, né, porque ela está acima do peso já. Então, colocar ela para malhar, mas também tirar frituras da dieta, salgadinhos, não é? E ela vai se sentir bem melhor.
a família inteira pode engajar, pode se engajar, pode se envolver nessa mudança, viu, Carla? Agora é o seguinte, a doutora Daniela contou pra gente sobre os riscos da obesidade para criança e mostrou o que é que a gente pode fazer para evitar que os nossos pequenos tenham essa doença e mudar essa condição. A gente precisa ficar de olho porque a obesidade infantil não é brincadeira, é assunto sério e, como a gente já falou aqui, é preciso ser exemplo para as nossas crianças. Você tem cuidado da sua alimentação, da sua saúde? Você tem observado o seu corpo? Porque quando a gente se cuida, a família toda começa a se cuidar também. Já reparou? A revista Esperança Fique Leve, olha só, ela vai te ajudar caso você ainda não esteja experimentando mudanças porque não sabe por onde começar. Aqui tem passos para um viver com muito mais saúde. Olha aqui, vou trazer aqui os primeiros capítulos. Inclusive, a doutora Daniela e o doutor Luiz Fernando escreveram boa parte desse material, né, doutora? Você lembra, né? Sim. Que ainda continua atual. Olha só, você vai entender aqui que é possível cuidar do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, para construir uma vida saudável. Talvez você tenha herdado comportamentos, doenças aí que você não gosta, mas você está em suas mãos fazer alguma coisa para ser mais saudável, tá? Você gostaria de receber a sua Fique Leve aí? Eu já li essa daqui de capa a capa. Olha, a minha tá até meio gasta, assim, de tanto que a gente manuseia ela aqui. Tenho em casa, meus filhos já leram, viu, doutora? Comigo, a gente, vez ou outra, pega para ler, porque as crianças são inteligentes. Elas têm acesso a tanta coisa hoje. Esse material aqui pode ser uma boa chave para você que deseja experimentar vida saudável. Não só falar, mas experimentar, sentir na pele aí. Bora receber uma? É gratuita, gente. Vai chegar aí na sua casa se você ligar para cá agora. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Liga para cá. Vai lá, pega o telefone, marca aí, ó. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você vai dizer que quer uma revista Fique Leve, ela vai chegar aí e você vai ler, vai orar a respeito, porque mudança não é fácil, né, doutora? Não é fácil. Às vezes sozinho não consegue, não é? E aí você pode ter uma ajuda aqui, profissional. Pode ter uma ajuda especial e sabe o que é melhor, gente? Você vai entender que isso não é só o plano dos médicos, não. Não é plano do governo, é plano de Deus para a sua vida. É um plano que vai te deixar mais esperto para viver melhor aqui nesse mundo, tá bom? Estou esperando então a sua ligação, você pode aproveitar o intervalo para fazer a sua chamada, tá? E a gente vai voltar daqui a pouquinho com atividade física para as crianças, fazer junto. Não é só criança, não é só adultos, juntinhos. Chama aí os netinhos, os filhos, o sobrinho, tem os vizinhos aí, os coleguinhas. Mas façamos juntos aqui essa atividade física e a doutora Daniela vai voltar já para a gente preparar esse biscoito. Tem batata doce e maçã nesse formato lindo de estrelinha aí. A gente volta já.